Olá a todos, bem-vindos. Meu nome é Débora Worthington, também sou conhecida como Debbie. Sou astróloga há mais de 25 anos, sou professora, sou pesquisadora, sou escritora, acabei de lançar um livro justamente a respeito do tema dessa palestra. E bem-vindos, e vamos começar o conteúdo, depois que eu primeiro agradecer a Janaína e a Vanessa pelo carinhoso convite para estar aqui com vocês. Peço a vocês que após a palestra, se gostarem e tal, critiquem, analisem, comentem, porque é super importante o retorno de vocês para a gente melhorar cada vez mais e oferecer um conteúdo de qualidade, tá ok? Então, eu aguardo vocês me darem um retorno após a palestra. Vamos lá, vamos ao conteúdo então. Eu acho que eu até tenho uma coisa para falar primeiro. Como é que eu comecei a estudar? Porque é uma pergunta bastante comum. Eu, na verdade, já atendia como astróloga já há muitos anos, mas eu sentia muita falta de um embasamento teórico na área terapêutica, porque muitas vezes os clientes vêm com questões muito importantes e eu não me senti instrumentalizada para atendê-los da forma adequada. E me pareceu que Jung, de todas as linhas, era a que mais se aproximava da astrologia, tinha mais compatibilidade. Então, eu fui estudar Jung. E, realmente, lendo os livros do Jung, eu vi muitas vezes citações astrológicas, muitos conteúdos astrológicos, alguns, inclusive, muito profundos, como em Aion, onde ele fala de precessão dos equinócios. Isso não é um conhecimento básico, tá? É um conhecimento mais avançado. E eu olhava para tudo isso e falava, nossa, seria muito interessante poder desenvolver um trabalho sobre Jung e astrologia. Mas me diziam que existe uma certa resistência da academia desse tipo de projeto. Então, o que eu fiz? Eu desenvolvi toda uma pesquisa nos conteúdos dos trabalhos, obras completas do Jung, e em alguns livros dele fora das obras completas, onde eu consegui identificar e constatar que Jung, de fato, teve muito contato com a astrologia, conhecia muito a astrologia e praticava a astrologia. Então, parte do conteúdo que eu vou estar trazendo hoje para vocês é a defesa desse projeto, que foi naturalmente aprovado, tanto que hoje a minha dissertação foi apresentada e consta da biblioteca da faculdade, do IGEP, que foi onde eu fiz a minha pós-graduação, com uma nota bastante elevada, para poder constar na biblioteca, a tua nota tem que ser acima de 8,5. E então, eu vou apresentar as duas coisas, uma parte da defesa do tema, porque antes já tinha sido proposto, eu tenho amigos que me propuseram esse não tinham tido o tema aprovado, e então apresento uma parte, a defesa desse tema, e depois o tema em si, onde eu vou falar sobre conceitos junguianos e astrológicos, levando em conta um caso de estudo, tá? Não vou me ater muito no conteúdo astrológico, porque eu parto do pressuposto que pelo menos uma base vocês têm, mas vou me aprofundar um pouquinho no conteúdo do Jung, um pouco mais para frente, embora vai ser também muito superficial. Se alguém tiver interesse, eu convido para vocês, então, a estudarem em profundidade, tá bom? Tem muito conteúdo interessante para a gente explorar a respeito desse tema, tá? Então, vamos lá. O Jung, ele é um astrólogo suíço, tá? Que tem uma influência muito grande no desenvolvimento da teoria e da prática psiquiátrica analítica, e teve a carreira como início em 1898. Ele foi companheiro de Freud, ele foi parceiro de Freud, alguns dizem que foi discípulo, ele até se auto-intitulava discípulo, mas era muito mais política a posição dele, porque, na verdade, ele não estudou com Freud, né? Mas existia muita compatibilidade de pensamento em alguns pontos, e o afinamento dos dois era tão grande que o Freud tratava ele como filho, até 1912, quando então ele rompe com Freud e vai desenvolver a sua própria linha de pensamento, né? Não antes de passar por uma grande depressão, né? Porque ele foi excluído da sociedade psicanalítica, da qual ele foi presidente mundial durante 10 anos, ele teve uma certa perseguição, um certo bullying, digamos assim, em torno dele. E ele escreve nessa fase, ele continua atendendo, mas que ele estava em depressão, ele escreve o Liber Novus,
tá? Ou o que se chama de livro vermelho aqui no Brasil, mais comumente, tá? Não, lá fora se chama mais de Liber Novus. Bom, eu não vou me ater nisso, porque é muito conteúdo, mas vamos aqui, então, ao básico, né? O Jung morre em 6 de junho de 61 em Kuznach, que é onde ele viveu seus últimos anos, aos 85 anos. Ele investiu muito do seu tempo em estudos do que foi chamado de interfaces liminares, tá? O que são interfaces liminares? São aquelas, digamos, aqueles conteúdos que você não consegue definir claramente, inequivocamente, onde você precisa de vários conceitos para tentar fechar o que é aquele estudo. Isso cabe à psicologia, cabe à religião, cabe ao misticismo, cabe até à medicina, né, e a astrologia, né, também cabem dentro desse espectro que é chamado interfaces liminares, tá? E como qualquer outro indivíduo, ele era, assim, ele era vulnerável às vozes predominantes da época. Então, ele trata dessas questões como tema de estudo, né, ele procura reforçar que são temas de estudo, e ele tenta, o mínimo, falar disso como alguma coisa que ele está praticando. Embora mais no final da vida, que ele já estava no seu processo de individuação, como a gente diz, os analistas jungianos, ele já não tivesse mais nem aí, e nas cartas que ele fala, que nós vamos mostrar aqui, ele declara, de fato, que fez uso da astrologia em várias situações. A gente vai chegar lá, tá? Muitas das matérias estudadas pelo Jung, elas mesclam diferentes esferas do conhecimento, e justamente ele foi muito experimental nessa questão, e por isso que ele conseguiu quebrar barreiras e criar coisas novas, né? Ele usa a arte como instrumento de magia, ou como instrumento de interpretação, símbolos astrológicos provocam insights psíquicos, imagens de sonhos são portais de experiências transcendentes e assim por diante, tá? A astrologia no contexto do Jung foi dado, quando a gente olha, né, todo o material que Jung tem, né, se vê que muito pouco foi dado importância ao fato de ele falar tanto de astrologia. Pouca importância foi dada à própria declaração dele para o Freud, enquanto ele trabalhava ainda com Freud, que as suas noites eram ocupadas pelos estudos astrológicos. E ele dizia, de modo a encontrar uma pista para a essência da verdade psicológica. Essa carta a Freud, de 12 de junho de 1911. E que ele usava os horóscopos natais para melhor compreender as dinâmicas do inconsciente de seus pacientes, nos casos principalmente de difícil diagnóstico, que é uma carta para Raman, em 6 de setembro de 47. Depois eu vou citar essas cartas completas para vocês pegarem o sentido, o ambiente, a entonação que ele usa nessas cartas, que é muito interessante. Então, em 2 de junho de 1911, em uma carta a Freud, eles trocavam muita correspondência, eles não moravam tão próximos, Freud morava na Alemanha e ele na Suíça. Ele escreve então para o seu mentor: prezado professor Freud, minhas noites são, em grande parte, tomadas pela astrologia. Faço cálculos horóscopos a fim de encontrar pistas que me conduzam ao âmago da verdade psicológica. Há coisas notáveis que certamente não lhe parecerão dignas de crédito. O cálculo da posição dos astros, no caso de uma senhora, indicou um quadro caracterológico perfeitamente definido, com numerosos detalhes biográficos que, todavia, não se aplicavam a ela, mas sim à sua mãe, a quem as características assentavam como uma luva. E a senhora em questão sofre de um extraordinário complexo de mãe. E continua: atrevo-me a dizer que a astrologia se poderá ainda descobrir um dia uma boa parcela do conhecimento que foi intuitivamente projetado nos céus. Há indícios, por exemplo, de que os signos do zodíaco são imagens caracterológicas, ou, em outras palavras, símbolos libidinais que representam as qualidades da libido num determinado momento. Tá? Usando linguagem freudiana nesse trecho da carta dele, né? Também numa carta a André Barbeau, um astrólogo com quem ele trocou correspondência, ele escreve: existem muitos exemplos de notáveis analogias entre constelações astrológicas e eventos psicológicos, ou entre o horóscopo e a disposição geral do caráter. E até mesmo é possível prever, até certo ponto,
o efeito físico de um trânsito. Tá vendo? Ele não estudou só mapas, ele estudou trânsitos astrológicos, aqui está a pista. Podemos esperar com considerável certeza que uma determinada situação psicológica bem definida seja acompanhada por uma configuração astrológica análoga. A astrologia consiste de configurações simbólicas do inconsciente coletivo, que é o assunto principal da psicologia. Os planetas são deuses, símbolos dos poderes do inconsciente. Então, carta André Barbot, também, quando ele já era mais sênior, né? Então, vamos à carta a Raman. Cabe aqui uma pequena explicação. Raman foi o astrólogo hindu que trouxe a astrologia védica para o Ocidente. E ele dava palestras no mundo inteiro, e ele criou um newsletter que ele usava para divulgar os conteúdos da astrologia védica. E você tinha acesso a esse newsletter por intermédio de assinatura. E o Jung assinava esse magazine, né? Mas como não tinha computador da época, então o Raman acho que não sabia que o Jung lia os seus newsletters, e mandou um newsletter para o Jung com uma carta perguntando o que ele achava da astrologia, né? E a carta de resposta do Jung para Raman é bastante longa, então eu tirei um pequeno extrato daquilo que eu considerei relevante para o que a gente está conversando hoje. Tem esse trecho que ele diz: se você quer saber minha opinião sobre astrologia, eu posso te dizer que tenho me interessado por essa atividade especial da mente humana há mais de 30 anos. Não esqueça que essa carta é de 47, tá? Como eu sou um psicólogo, me interesso principalmente pela luz especial que o horóscopo lança em certas complicações de caráter. Em casos de difícil diagnóstico psicológico, eu normalmente obtenho um horóscopo para ter uma perspectiva mais profunda de um ângulo totalmente diferente. Devo dizer que muito frequentemente descobri que os dados astrológicos elucidaram certos pontos que eu, de outra forma, teria sido incapaz de compreender. De tais experiências, formei a opinião de que a astrologia é de particular interesse para o psicólogo, uma vez que contém um tipo de experiência psicológica que chamamos de projetada. Isso significa que encontramos os fatos psicológicos como se estivessem nas constelações. Tá? Ele também recomendava que qualquer pessoa que fosse treinada como psicoterapeuta deveria aprender astrologia. Ele deu esse conselho para Ira Prokofiev, que passou essa informação por carta para Carrie Baines. E que o valor da astrologia é bastante óbvio para a psicologia, já que a astrologia representa a soma de todo o conhecimento psicológico da antiguidade. Essa citação está nas obras completas de Jung. São declarações de peso que, apesar do profundo significado, são alardeados apenas pelos praticantes de astrologia. Nenhuma pesquisa foi desenvolvida na quantidade incrível de interpretações de seu próprio horóscopo, encomendado por ele para vários profissionais dos Estados Unidos e no Reino Unido. Então, eu acho que ele fazia uma análise comparada. Ele conhecia o próprio mapa, ele estudou astrologia, mas ele queria as nuances de interpretação que vinham dos astrólogos, para ele perceber se tinha, inclusive, algum astrólogo mais alinhado com a sua linha de pensamento, né? E ele tem um acervo enorme de mapas natais de pacientes, de amigos, de membros familiares, elaborados por ele e pela Emma, a esposa dele, todos manuscritos e encontrados nos seus arquivos privados, a quem a Liz Green teve acesso. Tá? A documentação encontrada em seus arquivos privados e suas declarações tornam claro o fato de que a astrologia é de imensa importância para ele, pessoalmente e no seu trabalho terapêutico. E mesmo assim foi totalmente ignorado pela área da psicologia. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês foi o material que eu usei para defender o direito de explorar Jung e astrologia na minha dissertação, tá? E aqui a gente tem um mapa de um paciente do Jung, tá? Isso aqui foi manuscrito pelo próprio Jung, e a letra dele, tá? Analisando esse cliente dele. Vamos ver se eu consigo aumentar um pouquinho, para vocês verem.
né, esse cliente nasceu em 1891, 12 de agosto de 1891. E o da direita, esse aqui, está todo rabiscado, vou diminuir agora um pouquinho, é o mapa da Helene, a filha do Jung, tá? Que foi rascunhado pela sua esposa Emma, tá? Também é ignorado o fato de que várias cosmologias da antiguidade, com as quais Jung estava ocupado quando escrevia o Liber Novus, o gnóstico, o neoplatônico, o órfico, o hermético, eram, como ele mesmo notou, baseadas na cosmologia astrológica, que tinha como preocupação central a origem celestial da alma humana, o dilema do destino planetário e a jornada da alma, tá? Em direção à sua transformação e liberdade pelas compulsões das esferas planetárias. Então, o Liber Novus foi todo ele escrito com base em personagens, em referências astrológicas. Numa outra palestra, quem sabe, eu posso falar sobre isso com vocês, porque é um tema bastante amplo, dá um livro, esse trabalho, tá? Essa análise. Então, fica para uma próxima. Hoje não cabe, não dá tempo, tá? E aí, uma pergunta que apareceu será que o Jung só começou a estudar astrologia na época que ele escreveu a carta para o Freud, em 1911, ou será que é anterior? Então, foi feito todo um trabalho de pesquisa, e o que a gente descobriu é que não, que tinham vários livros que são anteriores à data de 1911 na biblioteca do Jung. O primeiro é esse Alfred John Pierce, tá? Que tem um livro chamado Book of Astrology, que é a edição de 1911, portanto, o ano da carta do Jung para o Freud. Tem o Rafael, que é um teosófico, um astrólogo teosófico. Os teosóficos naquela época, na época da Blavatsky, que a Blavatsky era viva, eles davam alcunhas de arcanjos, de anjos. Eles não usavam o próprio nome, tá? Então, o Rafael escreveu The Key of Astrology, e a edição que o Jung possui é de 1909. Então, ele começou a estudar anos antes. Ele tem também um livro do Alan Leon. E do Alan Leon, ele não tem um livro só, ele tem vários do Alan Leon. Então, parece que desses três autores, o que teve mais, assim, alinhamento com o pensamento do Jung foi o Alan Leon. O Alan Leon foi o primeiro a dizer que o mapa é uma ferramenta de compreensão do caráter mais do que um método de previsão, tá? Muito sob a influência da Blavatsky, né, que é a fundadora da teosofia, da qual ele fazia parte, tá? Do Alan Leon, o pensamento que encontrou a maior repercussão e a maior ressonância para o Jung foi o significado central do Sol no horóscopo, que foi uma das grandes inovações de Leon na astrologia. Ele derivou da ideia da Blavatsky sobre o Sol invisível, espiritual, ou o logo solar, como a incorporação da divindade, e é reconhecível na identificação de Jung com a potência solar como o foco da jornada interior do Liber Novus, tá? Jung tem em sua biblioteca a edição de 1904 do Astrology for All, que é um dos livros mais famosos do Alan Leon. Cabe lembrar aqui, para quem não sabe, isso os meus alunos de astrologia já sabem, o Alan Leon foi que criou o horóscopo. O primeiro horóscopo que foi publicado na Inglaterra, foi o horóscopo da princesa Margaret, irmã da rainha, tá? E aí fez tanto sucesso que ele começou a publicar o famoso horóscopo solar, tá? Que vem até os dias de hoje. Então, foi o Alan Leon o criador desse sistema, né? Outro destaque na livraria do Jung é o Max Rendel, tá? O Max Rendel, ele foi da teosofia, ele foi da antroposofia ligado ao Steiner, com quem ele tinha uma grande amizade. O Steiner aprendeu a astrologia médica com o Max Rendel, que foi uma das suas especialidades, tá? E o Max Rendel, em 1911, se estabelece na Califórnia para criar, digamos assim, o braço Rosa Cruz lá, né? Ele foi um produtivo professor e escritor. Jung parece ter frequentado o curso por correspondência dele em meados da década de 20. E esse do lado direito,
aqui é a capa de uma das apostilas do curso de correspondência do Max Rendel, tá? Que está na biblioteca do Jung, tá? Várias apostilas foram encontradas lá, então leva a gente a supor que o Jung estudou astrologia por correspondência com Max Rendel. O Rendel, ele promulgava, né, o processo dinâmico da transformação interna, que pode ser compreendido tanto do ponto de vista psicológico quanto espiritual. Rendel estava interessado com o consciente esforço para transformar inclinações habituais de caráter e, portanto, seu construto era mais adaptável às abordagens psicológicas do Jung. Foi ele um dos que reforçou muito a frase: o mapa dispõe, ele não impõe. Então, essa coisa da pessoa falar, eu sou assim porque eu tenho Saturno em aspecto com Mercúrio, eu sou assado. O Max falava, tá, você nasceu com esse impulso, com esse potencial, e o que é que você faz com ele? Você tira dele o melhor ou o pior? Ele serve de justificativa para os seus erros, ou ele pode ser usado para impulsionar o lado positivo dessa manifestação astrológica, tá? Então, o Rendel justamente fazia essas colocações. O uso das narrativas míticas na interpretação dos símbolos astrológicos é um dos diferenciais da abordagem do Rendel. O uso das histórias e imagens míticas para elucidar os significados mais profundos e as associações dos símbolos. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso quando eu falar sobre o Jung e o Joseph Campbell. Um outro astrólogo que aparece bem, embora ele não seja tão famoso, é o John Toban. John Toban, ele é um astrólogo escocês que dava aulas de filosofia na Universidade de Wales, Gales, né? E foi paciente do Jung na Suíça. Em 1928, quando Jung estava próximo de concluir a parte caligráfica do seu Liber Novus, ele e a sua esposa começaram uma troca de correspondência muito grande com John Toban, né? E um dos trabalhos publicados do Toban, ele declara que a psicologia analítica de Freud é baseada na função sensação, em contraste com a de Jung, cuja psicologia é baseada na intuição, sua função oposta. Isso é mais entendido pelo pessoal da área de terapia junguiana, porque esse é um conceito básico, e a gente vai dar uma pincelada por cima nele um pouco mais adiante aqui, tá bom? Bem rapidinha vai ser. Então, aqui a gente tem, do lado esquerdo, um mapa do Jung, tá? E do lado direito, também um mapa de Jung, mas que o Toban chamava de mapa de época. Então, qual é a diferença? O Toban considerava que o nosso mapa natal, ele é o nosso mapa do nosso caminho na Terra. Como nós somos, com as nossas características físicas, de posturas e tudo mais. E o mapa de época fala dos nossos impulsos interiores, fala da nossa alma. Então, seria o mapa da alma, daquilo que a gente traz de vidas anteriores e daquilo que a gente tem que fazer, qual é a nossa missão nesse mundo. Esse mapa da alma, para os astrólogos mais versados, nada mais é do que a revolução solar do ano anterior ao nascimento do Jung. Tá? Se vocês fizerem, vocês vão achar esse mapa aí, né, que ele então faz análise, manda análise toda por escrito por Jung. Naquela época, né, tinha que ser tudo por carta, então ele mandava um mapa e toda a interpretação escrita à mão. Tá? Ele tem, o Jung tem na biblioteca dele algumas situações de mapas dele que não estão escritos à mão, porque provavelmente foram consultas pessoa a pessoa, face a face, tá? Mas a maioria do material que ele tem lá tem a interpretação por escrito. Eu não trouxe aqui porque para a gente não se alongar aqui, tá? Outro astrólogo importante que trabalhou muito com o que o Jung trouxe de produção foi o Denis Rudyard. Até hoje eu não sei falar o nome dele dito. Alguns falam Denis Rudyard. Ele é um astrólogo francês, frequentemente homenageava o trabalho de Jung. Ele dizia: a psicologia de Jung vai às raízes do problema da vida humana e anuncia uma nova era de compreensão psicológica e filosófica. Em Astrologia da Transformação, que é um dos livros do Rudyard, ele propõe uma astrologia transpessoal, que ilumina os símbolos astrológicos à luz da vida interior e divina. Ele sugeriu que a astrologia pode, e creio que deveria ser considerada uma linguagem simbólica de fato, um grande mito que poderia inspirar
e levar à tão necessária realização psicoespiritual. A atitude simbólica do Jung é uma pedra de toque inspiradora para a imaginação astrológica do Dani. E a sua articulação do processo de individuação era metafórico, enriquecendo o trabalho com ciclos planetários, tá? O livro da Liz Green também, né? Ele é algo bastante interessante, porque é o livro de Saturno, né? Porque ele foi publicado em 1976 e continua um clássico, né? E da astrologia psicológica. E nele, usando de ideias junguianas, ela repaginou a visão tradicional dos planetas, que tinha sido anteriormente caracterizada como grande maléfico, que é uma leitura muito feita pela astrologia tradicional, né? Essa foto aqui é uma foto da Liz Green com a Brett Bauman Jung, na Suíça. Quem é a Brett? A Brett é a filha do Jung. Ela começou a também estudar astrologia com 15 anos, ajudou muito o seu pai no livro Sincronicidade, que é uma pesquisa com casais, onde tenta estabelecer a correlação entre o casamento e a astrologia. Ele quis provar que a astrologia era eficaz nesse livro, né? E a partir disso surge o conceito de sincronicidade. Quando morrem essas portas, a Liz Green muda para Kuznec. E Kuznec era o lugar onde a Brett morava. A Brett continuou trabalhando com astrologia, né? Quando o pai ficou com mais idade, ela que fazia os mapas para o pai, que o pai, inclusive, não tinha mais paciência para elaborar um mapa, ele gostava só de analisar. A Brett fez esse trabalho. E a Brett se tornou uma das grandes astrólogas da Suíça e foi professora durante muitos anos. Tá? Mas, num outro livro que a Liz Green escreve, chamado Relating, lançado no ano seguinte ao livro de Saturno, que a linguagem de Jung, do inconsciente, é reformulada e utiliza o mapa como modelo da psique. E aqui a gente tem uma outra situação importante, que eu estava falando um pouquinho antes para vocês, que é quando Jung conhece Joseph Campbell, né? É muito interessante essa história. O Jung organizava um congresso multidisciplinar em Eranos, todo ano, onde ele convidava antropólogos, psicólogos, médicos, filósofos, sociólogos, para discutirem temas específicos. Ele tentava fazer o casamento das diversas disciplinas. Ele tentou reproduzir o que a gente tinha antigamente, que era onde existia o quadrivium e o trivium, que era porque na universidade de antigamente, todas as matérias eram tratadas juntas. Quando você ia estudar uma coisa, você estudava tudo. As matérias não eram separadas, inclusive a astrologia era uma das matérias estudadas, né? E quem estudava medicina não poderia estudar medicina sem ter a cadeira de astrologia, né? Então ele tentou meio que reproduzir isso nesses congressos, tentando fazer essa troca de informações entre as diversas áreas. No segundo, se não me engano, segundo congresso de Eranos, o Joseph Campbell, que é um antropólogo, que foi que desenvolveu os conceitos de arquétipo, de mitos, ele comparece, mas como audiência, né? Ele não foi convidado para dar uma palestra, ele vai lá, incógnito, para assistir. Só que a Emma, que é a mulher do Jung, é muito esperta, e ela vê o Joseph Campbell e o convida para tomar chá na casa dela. Então, quando o Jung chega, né, à tarde, ele se depara com aquele senhor tomando chá com a sua esposa, e aí ele senta, e aí a Emma apresenta o Joseph Campbell e fala, olha, essa é uma pessoa extremamente interessante que você deveria convidar num outro momento para dar uma palestra no Eranos. Ele tem um conteúdo que eu acho que você vai ficar muito interessado. E aí começou a troca, né? E o Jung, então, né, incorpora os conceitos de arquétipos dentro do seu arcabouço teórico, né? E como um padrão recorrente de imagens, situações e símbolos encontrados na mitologia, religião, artes e sonhos, nas culturas todas ao redor do mundo. Então, por exemplo, a gente tem o conceito de, tem um arquétipo de mãe,
né? Se eu falo a palavra mãe, vocês todos entendem o que é mãe. Só que a cada cultura, essa concepção recebe um colorido próprio, uma interpretação própria, né? O conceito de mãe na África é diferente do conceito de mãe no Japão, na China, nos Estados Unidos, na Inglaterra e mesmo aqui no Brasil, tá certo? Então, a cultura, ela adequa esses conceitos, ela faz parece que adequação de leitura para isso, mas a concepção de mãe, ela é uma concepção universal, e assim tem uma série de arquétipos que são universais, tá? Então, é disso que a gente fala quando fala de arquétipos. E o Jung dizia que incrustado no zodíaco está a sabedoria arcaica. Daí porque também veio a ser conhecida como a sede da alma ou o templo do espírito. Os antigos, eles distinguiam as estrelas errantes, né? Elas passavam tempo sumindo, daqui a pouco elas voltavam. Tinha as estrelas fixas, mas tinha umas que eram errantes. E aí, essas estrelas, entre aspas, errantes, passaram a ser conhecidas como planetas. Para quem não sabe, essa palavra deriva do grego, que é o planastai, né, que significa vagar. Tá? Então, essa é a origem da palavra planeta. Então, eu trouxe aqui um exemplo de que nas diferentes culturas você existe adequação. Então, eu trouxe, por exemplo, Vênus, que é a deusa que tem a mesma concepção na região babilônica e na região grega. Na religião romana recebe o nome de Vênus, na babilônica de Ishtar, e dos gregos ela era chamada de Afrodite. Para os babilônios, Marte era negral, tá? Enquanto para os gregos chamavam ele de Ares. Tá? Mas são os mesmos conceitos, os mesmos arquétipos, que apenas que recebem nomes diferentes em função da cultura. Tá? Então aqui tem um exemplo, tinha esquecido desse exemplo, tinha esse exemplo aqui. Bom, então, uma outra coisa interessante, né, que o Joseph Campbell aborda muito bem nos seus livros, que eu recomendo a todos que leiam, quem não conhece, faz parte de ser astrólogo, conhecer essa literatura, cada planeta ele é arquetípico, na medida em que representa a mesma faculdade da alma para cada ser humano. Aquilo que os gregos eles chamavam como ousia, ou seja, uma essência da alma. Então, cada planeta é arquetípico e traz uma essência de alma, que compõe o ser humano, tá? E a outra coisa importante que o Campbell trata, que foi incorporado pelo Jung, é a jornada do herói. Aqui eu trouxe a jornada do herói, para ficar mais fácil de explicar rapidamente, por conta do tempo nosso que é curto aqui, a história do Senhor dos Anéis, o filme do Senhor dos Anéis, que acho que a maioria assistiu, e quem não assistiu, eu recomendo que assista. Aliás, vários filmes podem ser assistidos com esse olhar da jornada do herói, né? A gente tem os filmes do... Ai, só porque eu quero agora não vou lembrar, mas a gente tem a Guerra nas Estrelas, que segue esse mesmo, digamos, mesma dinâmica, a mesma arquitetura. A gente tem aquela do... que ele vai atrás da arca, agora está fugindo o nome dele, que ele é arqueólogo, e, enfim, tem várias aventuras dele, né? A última acho que foi da cabeça de cristal, uma coisa assim. Escapou o nome, mas vocês sabem de quem eu estou falando, né? Mas, enfim, todas elas têm a mesma estrutura mítica no seu interior do filme, tá? Então, é muito interessante de ver. Então, a gente tem uma primeira etapa na jornada do herói, que é o que é chamado do mundo natural, que na correspondência psíquica seria quando a gente tem uma limitada consciência de um problema, né? Daí, existe o chamado, ou seja, existe uma consciência crescente da necessidade de um processo de mudança, né? Mas existe, muitas vezes, a recusa a esse chamado, por medo e por resistência à mudança. Isso acontece muito no set terapêutico, meus colegas vão entender bem do que eu estou falando, né? Só parece que está indo, parece que a terapia vai acontecer, o paciente vai evoluir, o cliente vai evoluir, e de repente parece que tudo retrocedor, tudo volta atrás, né? Acontece, tá? Mas existe o momento chamado conhecendo e encontrando mentor, que é quando se supera o medo. E então se atravessa o portal e a gente se compromete de fato com o processo de mudança, tá? Existem os testes
existem os aliados e existem os inimigos. Então, nessa etapa da jornada, que é quando a gente aprofunda no set terapêutico, o conteúdo terapêutico, a análise terapêutica, e a gente vai experimentando novas condições, testando novos limites. Existe uma abordagem de aproximação, quando a gente se prepara para significativas mudanças. Essas mudanças não vêm de uma vez, às vezes o cliente modifica numa área da vida, mas outra ainda precisa ser trabalhada, mas, de qualquer forma, faz parte dessa evolução, né? E existe a provação, a morte e o renascimento. E nesse filme tem 3 momentos, ou três momentos em que a gente vê isso representado. No momento que aquele guerreiro que anda nos dragões fere o Hobbit, ou naquele momento que o Hobbit está numa caverna, é muito simbólico, e ele é envolvido pela aranha, por um casulo, né, reproduzindo o que uma borboleta faz, então ele vai para o estado catatônico, de quase morte, para depois renascer. E tem um terceiro momento, que daí não é com o personagem principal, que é o Hobbit, mas que é com o mago, que é o mago cinza, que ele entra no embate com o demônio, né, e ele mergulha com esse demônio num abismo, e a gente fica achando, naquele filme, que o mago morre. Mas ele reaparece no próximo filme como mago branco, ou seja, ele passou por uma transformação, uma transmutação, ele renasceu das cinzas. Aí vem a recompensa, ou seja, o brandir da espada, então eu aceito as consequências da nova vida, eu vou para a nova vida com essa nova postura, com essa nova abordagem, e vou para lá para testar, e o caminho da volta, da integração, da dedicação renovada, né, que é representado pelos heróis quando estão voltando para sua terra natal, né. Existe ainda a ressurreição, que é quando há uma tentativa final, perigos de último minuto, que foi que o Hobbit vive, que ele tem que jogar o anel no abismo, no vulcão, né, na lava, e ele fica em dúvida naquele momento, então vem esse personagem, que agora eu esqueci o nome, acho que é Gollum, né, e pega esse anel e desce para as profundezas, e esse anel, então, é dissolvido junto com ele, né. Então, a história se renova, aí vem a maestria, o comando, e aí o herói está pronto para compartilhar as dádivas. Então, esse processo, ele se encaixa tanto na análise do nosso cliente, no momento que ele está conosco fazendo o trabalho de leitura de mapa, quanto ele se encaixa no set terapêutico, como ele se encaixa na análise dos ciclos planetários. Então, quando a gente pega a jornada da vida de uma pessoa num grande plano, a gente consegue perceber todos esses momentos de ritos de passagem, tá? Todos esses momentos dentro dos ciclos planetários, que também é um outro tema que a gente pode explorar uma outra vez, tá bom? Tanto a astrologia quanto a psicanálise têm metáforas de origens semelhantes, pois ambas as disciplinas envolvem questões do destino e da alma humana. A psicanálise explora imagens psicodinâmicas, enquanto a astrologia analisa os símbolos celestes, mas ambos consideram o destino da alma humana e coletiva. Isso que é o mais importante da gente ter consciência. Então, agora eu vou falar brevemente sobre alguns conceitos junguianos, só para a gente poder depois dar um exemplo prático para vocês. Então, dar um mínimo de embasamento para vocês poderem acompanhar o raciocínio, tá bom? Então, a primeira coisa é os tipos do Jung, a tipologia, que é o modo habitual com que a gente reage, que determina não só o nosso modo de agir, mas o nosso modo de ser, com a experiência subjetiva, e o modo de ser na orientação pelo inconsciente. E existem 2 tipos básicos, o introvertido e o extrovertido. No caso da extroversão, a atenção está voltada para o objeto, está voltada para fora de si. No caso da introversão, se dá o comportamento oposto, ou seja, o que vale é a experiência interna que o objeto causa, tá? Então, nós temos basicamente o introvertido e o extrovertido. Mas, dentro disso, a gente tem as funções psicológicas, tá? E a gente também vai falar sobre elas.
Nas funções, elas podem ser irracionais, quando são baseadas na nossa percepção, ou são sensação, ou são intuição. E as funções racionais, que são funções de julgamento, ou são de pensamento, ou são de sentimento. E aí tem uma frase que eu acho que ela mostra para mim muito bem, e fica talvez fácil de vocês entenderem essas situações, tá? Então, se eu julgo uma situação através do intelecto, através dos conceitos, eu estou usando o pensamento. Se eu julgo uma situação através dos valores, eu estou usando o sentimento. Eu gosto, não gosto, é bom, é ruim, né? Se eu percebo o mundo através dos órgãos dos sentidos, eu uso a função sensação. E se eu percebo o mundo a partir de possibilidades que esse mundo me oferece, eu uso a intuição. Tudo isso via o inconsciente, tá? Quando a gente traça um quadro, ele fica da seguinte forma. E a gente daí, então, atribui os elementos terra, fogo, ar e água, tá? Isso já foi explorado muito bem pela Zondag. E eu trouxe aqui para ficar mais fácil também de entender. Algumas funções, elas são antagônicas ou são opostas, então elas não têm uma manifestação no mesmo momento, ou é uma ou é outra, ou é um grau maior de uma e um grau menor de outra, tá? Então, a gente tem os planos consciente e inconsciente. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho uma pessoa que no plano consciente, ela é pensamento, ar, com um pouco de fogo, intuição, e um pouco de terra, sensação, tá? No plano inconsciente, em contrapartida, essa pessoa é sentimento, que é o que está na sombra dela, tá? Então essa é a sombra, e um pouco da intuição e da sensação, tá? Isso a grosso modo, tá, gente? Logicamente, esse assunto dá, dentro do curso de pós-graduação, eu acho que foram 2 dias, ou um dia inteiro, 6 a 8 horas de aula só sobre isso, tá? Então, vejo que é uma pincelada mais do que rápida mesmo. E uma outra coisa interessante, para a gente ter uma ideia geral, é como é que é o entendimento de Jung sobre a psique. A psique é esse todo, tá? Nós temos uma parte da nossa psique que ela é consciente, que é o que está acima do nível da água, que é o ego, que é a minha essência, quem eu sou, como eu me defino. Tem essa lilás, que é a persona, que é, digamos assim, como se fosse a minha pele, é o que interage com o mundo, é onde eu tenho algumas adaptações para que o mundo me aceite. Então, eu levo em conta as expectativas do mundo e eu crio digamos assim, uma estrutura intermediária para dialogar com esse mundo, e essa é a persona, tá? Fazem parte ainda desse ambiente os arquétipos, como a gente já falou, e os instintos. E o que são os instintos? Aquele impulso primeiro que a gente tem, que está muito ligado à questão da sobrevivência. Então, por exemplo, se um bicho está me perseguindo, um leão está me perseguindo, ou vou atacar o leão, tentar matá-lo, ou vou fugir dele. Isso é totalmente instintivo, eu não penso para fazer isso, eu reajo, tá? Então, nós temos essa coisa instintiva que é ancestral, como os arquétipos, são coisas ancestrais, elas vêm no nosso DNA. Hoje a epigenética explica muito bem isso, tá? A gente também não vai entrar em neurociência aqui, que senão é coisa demais. No nível inconsciente, nós temos a sombra e os complexos, né? Tem parte dessa sombra e parte desses complexos que a gente até presente sabe que existe, embora não goste de lidar com ela, e tem algumas coisas que a gente absolutamente não sabe, tá? Estão completamente mergulhadas no nosso inconsciente. Mas, o que é a sombra? A sombra é tudo aquilo que seria reprovável, que a gente esconde das pessoas, que não gostam que as pessoas saibam a nosso respeito, que a gente tem consciência e sabe que a gente tem aquela característica e não gosta. Então, por exemplo, ser fofoqueiro, ou ser maldoso, ou ser invejoso. Eu estou falando de algumas, mas existem muito mais que isso. Então, eu vou esconder isso das pessoas, vou tentar ocultar. Esse é o meu lado sombra, tá? E os complexos, eles normalmente têm a ver com alguma experiência traumática que me trouxe uma percepção a respeito de mim mesma, em que eu me diminuo
Eu, na verdade, estou me enxergando muito pior do que na realidade eu sou, tá? Então, um complexo de inferioridade, ou às vezes a pessoa tem complexo de superioridade, né? Então, foi estimado pela família de que ele é maravilhoso, sensacional, incrível, a pessoa nem é tudo isso, mas acaba, sabe, se tornando, então, o tal do complexo de superioridade. Então, existem vários complexos, e existe a área de sombra também que a gente procura ocultar, e como eu acabei de dizer, algumas a gente até sabe que existe, joga por debaixo do tapete, e outras que a gente nem tem conhecimento, nem tem consciência. Todos esses são os trabalhos, esse tudo é a matéria-prima do set terapêutico, tá? E qual é o papel, então? O terapeuta ele tem que fazer essa conexão entre o consciente e o inconsciente, procurando integração, né? Investigando e tendo a percepção desse lado inconsciente para poder trabalhar. E os símbolos e os arquétipos, segundo Jung, eles trazem uma narrativa reveladora da psique, que ajudam muito no processo de realmente integração do consciente e do inconsciente, tá? Aí a gente vai falar de um outro conceito do Jung, que é a individuação, que é um processo considerado dinâmico e intencional. Eu vou ler a definição, que é um processo criativo de integração da personalidade, na qual a tarefa do indivíduo é unir novamente os opostos e se tornar individuado, ou seja, não dividido. Todas essas dinâmicas se referem ao movimento autorregulatório e compensatório da energia psíquica ou libido, que redireciona todas as atividades psíquicas. Bom, o que isso significa? Eu vou falar rapidinho. O Jung diz que quando a gente nasce, a gente tem uma ligação com o âmbito espiritual, psíquico muito grande, a gente está também muito ligado à mãe. E aos poucos a gente vai se separando da mãe e a gente vai se tornando um indivíduo. Ou seja, a gente vai criando uma personalidade própria que vai sofrendo influências do ambiente, da família, da ancestralidade, até do que a gente carrega no nosso DNA, como hoje é sabido. E a gente se torna, então, uma pessoa. Só que para isso a gente desagrega uma série de questões na nossa vida. E depois, quando a gente chega, então, no que o Jung chama da metanoia, que é o período da maturidade, após os 35 anos, ou algum fato muito importante causa um trauma, a gente toma consciência de que algo precisa mudar, que algo precisa se integrar, que tem alguma coisa dissociada. Então, a gente vê que essas situações traumáticas são muitas vezes incentivos ou oposições aos nossos esforços pessoais que nos levam à evolução da consciência, porque esses que nos trazem para a terapia, né? São através desses contrastes, desses princípios básicos da natureza humana, que a gente vai procurar saber quem de fato eu sou hoje, ou de onde eu vim, como eu evoluí, como eu cresci, certo? Então, esse processo de desenvolvimento, esse processo de autoconhecimento é chamado pelo Jung de processo de individuação, onde a gente é integrado e se torna um de novo, tá? Se torna cindido. Trouxe aqui para vocês, então, um exemplo, trouxe um caso para mostrar como que eu exploro essa questão no set terapêutico ou mesmo na leitura astrológica, né? Esse é um mapa de uma mulher que mora fora do Brasil, que está na fase da metanoia, né, na fase, tem acima de 35 anos, e que veio para o meu consultório há coisa de uns 5 anos atrás, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu fiz foi a análise de cardeal fixo mutável, terra, fogo, ar e água, para poder determinar o tipo psicológico, quantos planetários tinha na parte superior e inferior do mapa, no lado oriental e ocidental do mapa, né? E nas casas, como elas se compunham, temos casas de relacionamento pessoal, social e universal, para eu poder ter uma primeira visão dessa pessoa e saber qual era o seu temperamento e qual era o seu tipo psicológico, tá? Tipo e função. Então, analisando os dados que estão aqui, eu fiz o seguinte resumo, né? Predomínio da introversão, a maior parte dos planetas está na parte de baixo do mapa, né? Intuição, porque o elemento fogo no mapa dela é muito forte, e grande flexibilidade e adaptabilidade, porque tem um predomínio de signos, signos mutáveis no mapa.
A definição é a partir de relacionamentos, né? Tem 7 pontos ocidentais, ênfase nas casas que se referem ao âmbito pessoal e social, tá? Etapa de vida, conforme eu já disse, é a metanoia. Está procurando sentido? Está procurando significado? Qual é o objetivo dela nessa consulta? O que ela está buscando, né? Então, daí eu levei em consideração o ciclo de Saturno, Urano, Netuno, Plutão e dos nodos. E também usei, logicamente, lua progredida, sol progredida, etc. Tá? Na questão do ego, quem é ela? Né? O sol é em aquário. Aí eu coloquei assim nas minhas anotações, verificar as qualidades que reconhece, positivas. Mobilizada pela aspiração à liberdade, idealista, individualista, inovadora, inteligente, mente aberta, original, reformadora, científica, tolerante, não convencional e independente. Sol na 7ª casa nas parcerias e parcerias comerciais e por matrimônio, tá? Potencial de projeção e sombra, né? Possível paradoxo entre a liberdade de servir a si ou aos outros, que é o eixo 1-7, tá? Como fico nessa história temperamental, fria, calculista, opiniões demasiadamente fixas? Vejo que eu formulo tudo como perguntas. Eu não estou definindo que ela é assim, mas estou definindo qual vai ser a abordagem que eu vou estar explorando na consulta com a minha paciente, com a minha cliente. Porque eu considero que a leitura do mapa é uma cocriação com o cliente. Eu não posso dizer como ele usa um determinado planeta, ele tem que me dizer. Então, eu tenho que oferecer para ele as diversas leituras possíveis e ele tem que me dizer a qual ela aderiu, com qual ela se identifica. E aí a leitura progride e aí eu dou os conselhos pertinentes, tá? O que suporta ou enfraquece o ego? Mercúrio na 7ª casa em Capricórnio. A comunicação nas parcerias é articulada, é incisiva? Dificuldades na infância quanto à expressão pessoal? Saturno na 7ª casa em Aquários. As relações requerem responsabilidade, estruturação, construção ou são um peso? Ou ambas? Tá? Então, sempre em termos de perguntas, tá? Persona. O ascendente é Câncer, então descendente é Capricórnio. Verificar quais das seguintes características usa para compor a persona. Câncer, positivo, consciente e mecanismo de adaptação, tá? Apresenta algo familiar, ou seja, será que as pessoas acham que ela é familiar, sem ela dizer nada? Será que as pessoas chegam e falam assim, eu já te conheço de algum lugar, eu já te vi antes, a gente estudou antes, juntas, coisas assim, tá? A pessoa fica à vontade, dedicada à família, emocional, boa memória, caseira, intuitiva, leal, materna, protetora, sensível, sentimental, e assim por diante, tá? Percebidas pelos outros. Será que os outros percebem nela que ela é cautelosa, responsável, escrupulosa, convencional, profissional, perfeccionista, tradicional, prática, trabalhadora, econômica e séria, tá? O que é percebido pelos outros é a 7ª casa, tá? Para quem não conseguiu acompanhar. A sombra. Onde que eu vou achar a sombra, né? Sol em Aquário. Aspectos com potencial para projeção. Fria, separada, excêntrica. Lembra que eu já li o Sol positivo. Agora estou lendo o Sol como sombra, tá? Separada, excêntrica, errática, impessoal, inflexível, intolerante, rebelde, reprimida, temperamental, entediada por detalhes, radical, distante, intrometida. Saturno na 7ª. Agarra-se ao passado, hipersensível, indulgente, insegura, manipulativa, temperamental, possessiva, egoísta e assim por diante. Tá? Mercúrio na 7ª em Capricórnio. Mau uso das habilidades, inteligência, amoralidade, resultante da racionalização de qualquer coisa, comunicação dogmática e unilateral. Veja, quando eu faço leitura sombra, nada mais do que eu faço é pegar o outro lado da moeda desses posicionamentos e avaliar como é que se dá a aderência aos aspectos negativos, tá? Emoções, afetos, relação com a mãe, programação inconsciente, necessidades emocionais, carências
e vulnerabilidades. Onde eu vou achar isso? No ascendente em Câncer e a Lua na cúspide da quinta e da sexta casa em Sagitário, tá? Preocupação com os filhos e realizações. O ambiente de trabalho tem que ser uma extensão da família. Ambientes não harmônicos nesses dois âmbitos tendem a criar tensão e conflitos com potencial de dissociação. Veja, sempre pergunta. Lua em Sagitário, como as emoções emergem? Quando seus complexos são ativados? Como eles se manifestam? Positivas. Entusiástica, libertadora, generosa, grande senso de humor, inspiradora, intuitiva, naturalista, otimista, filosófica, simples, viajante, visualização, mente aberta, justa, visão de futuro. Negativas, claustrofóbica, dogmática, extravagante, impaciente, irresponsável, enfadonha, procrastinadora, inquieta, superficial, irrealista, intrometida, argumentativa e exagerada. Que qualidades atribui à mãe, Lua? Projeta na mãe aspectos que não reconhece em si? Sombra? Bom, então, quando chegou nesse ponto, isso eu levei para consulta, né? Conversei com ela e, então, ela me deu a devolutiva do que a gente estava conversando, e a devolutiva está no meu livro, tem assim, anotações pós-consulta. Executiva de grande empresa, ele é uma das suas sócias, Sol em Aquário na 7ª casa. Empresa familiar, sociedade com pai, 7ª casa Capricórnio, tio, irmão, pai, casas derivadas. Começou a trabalhar muito jovem, aprendeu seu ofício, sendo demandada a cumprir sempre novas tarefas, muito boa solucionadora de problemas. Hábil em planejamento, ênfase em imutáveis, Sol em Aquário. Ressente-se de que carrega a família nas costas. Só ela trabalha e faz jus ao salário. Parentes controla sem colaborar. Regente da casa 3, irmãos, parentes, Mercúrio na 7ª casa das parcerias. Junto com o regente da 8ª, o dinheiro dos outros. Seu pai está se afastando da empresa e ela assumirá. Tem 4 filhos que ela declara serem a luz da sua vida, a Lua, regente do ascendente, persona na casa dos filhos. Realizações, criatividade no signo de Sagitário, a bondade, a filosofia, otimismo e conheça os seus limites, o que não parece ser ter em sua paixão pelos filhos. Muito manipulativa com os filhos, Escorpião, regente da 5ª casa dos filhos. O marido sempre foi mais presente do que ela com os filhos e ela se ressente disso. Sol na 7ª casa. O marido é irresponsável, instável e imprevisível. Projeção de aspectos negativos, Sagitário e Capricórnio. É ela que sustenta a família em alto padrão. Sol, regente da 8ª, do dinheiro dos outros. O marido iniciou vários negócios e nunca deu certo. Capricórnio, regente da 7ª casa. Adora viajar com os filhos sempre que tem oportunidade, mas como trabalha muito, isso acontece raramente. Lua em Sagitário na 5ª casa. Impaciente, quieta, sente-se sugada por tudo e por todos, mas acha que se sair e se afastar, a empresa pode ficar ameaçada. Sente-se condenada a trabalhar e a sustentar todos. Lua, regente do ascendente em Sagitário, que expande tudo que toca. Conjunto a Vênus, que almeja paz, equidade e beleza. Na ausência desses elementos, o afeto, ou seja, o complexo é ativado e eles irrompem, tá? Eu acho que assim já deu para vocês terem uma ideia, né, do que acontece quando você faz essa análise e vai para o set terapêutico ou para a consulta astrológica. Ou seja, ele enriquece demais, ele traz condição de discussão, a gente consegue abordar com a pessoa esses aspectos, a gente consegue aconselhar melhor, a gente consegue realmente sentir que a gente está contribuindo com o nosso cliente, tá? Então, o mapa, ele realmente é uma ferramenta simbólica e o analista e o analisando, eles co-criam, como eu já disse, o conteúdo, tá? Então, o mapa dispõe, ele não impõe, aquilo que eu percebo no mapa, às vezes tem uma visão particular específica daquele cliente, e ele traz os desdobramentos da alma no processo terapêutico, e nisso ele é extremamente enriquecedor,
né? Agora, o Jung sempre nos lembrou que existe uma sombra sobre o trabalho de terapêutico e usando a astrologia, que é o literalismo. É a falta de ver além dos símbolos, e é da gente ficar apegado daí à simbologia, e a gente não pode, né? Quando a gente fica muito apegado ao literalismo, ela passa a ser a sombra do ponto de vista psicológico na astrologia, tá? Então, por isso, o Jung também diz uma coisa muito importante, que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, né? Pois em todo caos há um cosmos, e em toda desordem, uma ordem secreta. Jung, trabalho dele, Obras Completas, volume 9, parágrafo 1, ok? Então, gente, essa era a contribuição que eu tinha para trazer. Espero que tenham gostado. Estou à disposição para esclarecer dúvidas. Eu tenho uma página chamada Astrologia Essencial, que vocês podem, de repente, lá me deixar perguntas, ou aqui mesmo, por intermédio da Janaína e da Vanessa, no Sinastro. Eu também sou presidente do CNA e queria aproveitar a oportunidade para convidar todos a se associarem. A gente tem que procurar fazer um trabalho bem bacana lá. A Vanessa já foi presidente da CNA, hoje eu estou nesse papel, então eu conto também com vocês fazendo parte, ajudando a astrologia a dar um novo impulso, que lógico que o Sinastro colabora muito com a contribuição de conteúdos que ela traz a todos vocês. Tenho certeza que todos os meus colegas estão trazendo conteúdos que vão ser muito importantes e muito enriquecedores para o conhecimento astrológico de todos vocês. Muito obrigado pela atenção e eu estou à disposição. Um grande abraço a todos.